Matheus Luan, jornalista, né? Meu amigo, e a nossa parceria? Não, tem que sair, né? Tem muito tempo que a gente preocupa com isso, né? Ó, aqui nós temos o nosso canal Podcast NJ, uma parceria com Vale 24 Horas. É um sonho que a gente teve, né, Matheus? Essa criação desse projeto. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Se conheceu o doutor Adenilson. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui, né, Matheus? A gente já bateu um bom papo aqui. Primeiramente, queria agradecer todo mundo por me receber aqui. E é uma felicidade muito grande ver o podcast junto, pronto, né? Porque, como o Luciano falou... É uma criação nossa. Quando a gente pensava em fazer algo desse tipo aqui... a sala não estava preparada, não tinha... A gente nem sabia, às vezes, como fazer. E hoje chegar aqui e ver isso tudo pronto é uma felicidade grande. E é isso, cara. É uma ideia que a gente teve um tempo atrás. Hoje virou realidade. E vai sair, né? A gente tem que conversar de futebol aqui também. Porque... a gente tem que falar que esse projeto todo ele nasceu com a ideia de fazer um canal esportivo, né? Não, até porque quando eu trabalhava com o senhor aqui, eu matava na hora de mocegava, não mocegava não, vinha falar do Cruzeiro, né? Nós temos que falar do maior time de Minas Gerais. Notícia ruim, venho falar de notícia ruim. Não, na época era notícia boa. Rapaz, nós temos aqui três caras que entendem de futebol, né? Aqui e um cara que gosta de falar. Um cara que é atleticano? Só tem um atleticano. Né? Nós vamos mudar ele. Tá em alta. Tem que respeitar porque tá em alta agora. Pois é, Matheus, eu queria que você falasse, cara, um pouquinho da sua experiência sobre o Vale 24. Vale 24 Horas, né? Que é uma ideia que sempre foi... Que você sempre teve essa vontade de criar o seu próprio jornal, um jornal digital. Né? Fala um pouco pra gente o que você está preparando pra gente aí no ano de 2022. Então, o Vale 24 Horas, ele chegou até mim. Eu já tinha essa ideia, sempre tive essa vontade, né, de ter um canal diferente aqui na região. Mas a ideia do Vale 24 Horas em si, ela chegou. O amigo Sandro, ele teve essa ideia. A gente se conheceu por meio de outro amigo, Toré, que nos apresentou. Toré trabalhou comigo na minha época lá no Ipatinga. E o Sandro, ele queria fazer um jornal novo aqui na região. Aí, nessa ideia toda, eu falei... Eu sentei, foi até engraçado, falei, Sandro, todo mundo vai te falar a parte boa de ter um jornal. Sim. A gente vai sentar aqui, a gente vai conversar quanto tempo que for, mas eu vou te convencer a não fazer um jornal. Sim. Vou te falar todos os contras. A gente foi conversando, eu vi que o Sandro, ele queria mesmo levar essa ideia para frente. Eu vi que eu podia confiar no Sandro e colocar toda a minha disposição que eu tinha, todo o know-how que eu criei de como ter um jornal, de o que eu acho que é um jornal, e daí saiu o Vale 24 Horas. Eu confesso que hoje temos aí mais ou menos 6 meses desde a criação. Eu não esperava que a gente ia ter metade da audiência, que a gente ia conquistar metade do que a gente conquistou. E agora, no começo do ano, vamos lançar a nossa sede lá no centro, com o estúdio. Agora também a parceria aqui com podcast, com NAJ. Vamos criar também outros canais aí. Outros canais, vamos debater. Só que o Vale 24 Horas, ele nasceu de uma ideia de um jornalismo diferente, da gente focar em vídeos. O Vale 24 Horas tem um complemento no vale24horas.com.br em textos, mas a nossa ideia que a gente está colocando em prática é ser focado em vídeos. Nisso, agora no começo do ano, a gente teve um investimento muito grande, tanto na sede quanto em material, para melhorar a qualidade desses vídeos. E tá fluindo, cara. Tá indo, a audiência mais do que dobrou mês após mês. E hoje o que a gente comemorava no começo de ser o pico é o normal. O pessoal da cidade recebeu muito bem. Pois é, isso também é uma pergunta que a gente queria fazer, porque a gente trabalha na área da comunicação há muito tempo, a gente sabe que em certos momentos a gente tem uma certa dificuldade, pelo menos do ponto de vista local, né? Às vezes você vai trabalhar em uma capital ou até mesmo em outros lugares, às vezes você é mais respeitado pelas pessoas de lá do que pelas pessoas da própria cidade, né? E você teve alguma dificuldade nesse meio tempo de 6 meses de funcionamento?
Como é que foi? Então, eu acho que até pelos dias que a gente vive hoje, que é muito fácil você ter um canal, entre aspas, de comunicação. Todo mundo pode abrir, né? Todo mundo pode pegar o seu Instagram ali. Só que tem aquela principal diferença de um influencer, a diferença de um produtor de conteúdo e de um jornalista. O jornalista, ele tem responsabilidade jurídica, inclusive, pelo que ele está fazendo, o que ele está postando. Cruzar informação. Exatamente. Não é só chegar e... eu ouvi falar. Não, o jornalista, ele tem que ter... Até ética, ele tem que ter essa responsabilidade. Acho que a diferença do Vale 24 Horas, que o Sandro, mesmo ele não... Na época, ele não conhecia muito do mercado, ele procurou começar com um jornalista. Uhum. Não, tipo, vamos postar a matéria e vamos ver depois o que acontece. Uhum. Então, a gente buscou os meios. Graças a Deus, a gente não teve resistência. Até porque... Pelos meus trabalhos anteriores, eu já trabalhei em alguns veículos grandes aqui da região. Então, eu conhecia muitas das pessoas, as pessoas conheciam a minha seriedade. Você trabalhou no Voz Cruzeirense, trabalhou na Slide Comunicação, foi quase que um editor da revista Cida Moldes, não é isso mesmo? Depois veio trabalhar no Plox também, né? Sim. E aí surgiu a ideia de você criar esse jornal Vale 24 Horas. Quando eu trabalhava aqui na Slide, inclusive, que eu comecei a cursar, foi o momento que eu comecei a cursar a faculdade de jornalismo. Só que eu trabalhava basicamente com publicidade. Minha faculdade, basicamente, eu pagava trabalhando com publicidade, eu pagava a faculdade de jornalismo. E acabei trabalhando em algumas agências de publicidade. E quando eu comecei, de fato, a entrar na área do jornalismo, eu acabei indo mais para o lado da assessoria de comunicação. Trabalhei em Ipatinga, fui diretor de marketing de Ipatinga durante um período. Depois fui para o Cruzeiro, fiquei um tempo lá em treinamento. E quando eu voltei para cá, voltei para Slide novamente. Uhum. E aqui fiquei um tempo e depois fui para o Plox. O Plox foi a minha primeira experiência como repórter. Uhum. Em um jornal digital, né? Em um jornal digital. Foi lá onde eu gravei meu primeiro vídeo, aprendi muita coisa lá. E aqui no Vale 24 Horas, com o projeto funcionando, eu retomei, como que eu posso dizer, aquela vontade de escrever, aquela vontade de fazer jornalismo. Eu tinha perdido, que tinha virado eu tenho que fazer porque é meu trabalho. Uhum. E hoje eu gosto. Minha namorada até briga comigo, fala às vezes, é 1h da manhã e você está postando matéria, você está escrevendo, vai dormir. Eu tenho uma dificuldade muito grande de desligar. E isso eu vejo como algo bom, porque eu recuperei a vontade o amor da profissão que eu comecei lá no Voz Cruzeirense, onde eu tinha 14 anos e ficava... Voz Cruzeirense, isso aí. Postando notícia do Cruzeiro, ia para eventos do Cruzeiro como repórter, foi lá que eu decidi que eu queria ser jornalista. Já escolheu o time bom, né? Notícia do Cruzeiro nunca falta, né? Porque tá sempre tem notícia lá no Cruzeiro. Tem notícia boa ou ruim, mas sempre tem notícia no Cruzeiro. Notícia sempre tem, né? Sempre foi, né? Assim, eu teve o meu primeiro contato depois com o Cruzeiro, de fato, foi num jogo, eu trabalhava aqui no Ipatinga, aí teve uma ação da Tombense, algo até engraçado, que a Tombense contratou um dos patrocinadores do jogo, né? Contratou um helicóptero para descer com um raposão ali no Ipatingão. Aí eu tava lá no CT do Ipatinga, a gente estava emprestado para o Tombense, né? Fazendo a organização comercial do jogo. Eu tava no CT do Ipatinga e falei, seria bacana alguém tirar foto, né? Eu falei sim, só que eu não esperava ser eu. Eu não queria, eu tinha medo de voar de helicóptero. Eu tenho medo de avião, não vou ter medo de helicóptero. Apesar de ser entusiasta, eu gostar muito de assistir vídeo de avião, eu tenho medo. Aí o pessoal falou, por que você não vai? Eu? Não, por que você não vai lá? Não, beleza, então, vamos. Aí eu cheguei, cara, na época tava eu, o Raposão e Raposinhas, não tava de fantasia ainda. Foi meu primeiro contato com o marketing do Cruzeiro em si. Aí a gente tá assim, eu fiquei com coragem, porque os outros dois estavam com mais medo do que eu. Aí eu falei, tá tranquilo então. Aí chega, pousa o helicóptero,
chega o piloto e fala, não, eu tenho 2.000 e poucas horas, não lembro o exato número, horas de voo, então vocês podem ficar tranquilo, acabei de chegar de Porto Seguro, etc. Só vou fazer um check-up de rotina na aeronave, Rápido. né? Antes de levantar voo. Aí ele tá fazendo check-up, mexendo no motor, cai a chave dentro do motor. Nossa. Aí ele fala, peraí, gente, só caiu a chave aqui dentro do motor. Aí um olha pro outro. Mas... Vamos achar essa chave. Ruim não é de jeito nenhum. Aí a gente entrou, né? A aeronave era muito boa, novinha, tinha até plástico no banco. Aí quando subiu, a gente não queria descer mais, né? Porque depois experiência, né? Depois que passa o medo, você não quer descer mais. Muito bom. Matheus, você é muito jovem ainda, né? Assim, encontra alguma dificuldade por ser muito jovem ou não tem essas... Cara... As pessoas não têm, né? Esse eu tipo acho de... que às vezes quando eu chego num lugar que normalmente as pessoas não me conhecem, ou por exemplo, fora daqui, de Patinga, até encontra Uma assim, resistênciazinha. uma resistênciazinha, ou com um órgão de fora, por exemplo, nesse jogo mesmo. Eu desci no helicóptero, tava trabalhando no marketing da Tombense nesse jogo, desci no helicóptero dentro do Patingão. Aí eu fui guardar minha bolsa, quando fui voltar para o gramado, o pessoal da federação não deixou eu voltar. Falou, não, você não vai subir não. Eu falei, não, tô trabalhando. Então, não, tal. Eu falei, cara, você acha que eu quero tietar jogador? Tô trabalhando todo dia, convivendo com jogador, eu quero tietar jogador? Não, mas cadê sua MCE? Eu não tô como jornalista não, tô como publicitário, tô trabalhando aqui no clube, tá mandante do jogo, inclusive, porque o jogo quem mandava era Era Tombense. Aí tem umas dessas. Na verdade, o Dr. Wellington falou comigo sobre isso antes. Ele perguntou, né? Mas como é que um jornalista consegue as credenciais, né? E é um pouco difícil. A própria revista, quando a gente trabalhava, você lembra que a gente ia conseguir credencial por São Paulo Fashion Week? A gente conseguia, mas era uma revista do interior de Minas Gerais, então tem uma certa dificuldade. Até conhecer. Na Federação Mineira é a mesma coisa, tem uma certa dificuldade. A gente, como repórter de campo, às vezes que eu trabalhei como repórter de campo, foi por causa do jornal Diário do Aço, que teve que intervir. E na Federação Mineira, se você falou que é cruzeirense, aí você vai ter dificuldade mesmo. A questão da federação é até engraçado. Aí não vai ter nenhuma porta aberta. A Federação Mineira, principalmente, eu não vou falar da organização, mas sim alguns funcionários. Isso acontece. A gente teve muito problema aqui quando eu estava no Ipatinga. E é algo até engraçado que só acontece no interior, cara. Aqui no interior... Às vezes a gente tem mais dificuldade aqui do que lá. No Mineirão, por exemplo, eu estava em treinamento lá no marketing do Cruzeiro. Aí um funcionário lá, que não vou citar o nome, mas virou para mim. Aí esse mesmo funcionário que não me deixou subir pro gramado, estava lá nesse dia. Aí eu falei, ele não vai deixar eu voltar pro gramado não. Gramado do Mineirão, jogo do Campeonato Mineiro. Então ele não vai deixar eu voltar pro gramado não. Aí esse funcionário do Cruzeiro virou para mim, não, vamos lá pro gramado. O que você vai ficar fazendo aqui? Ele, não, porque eu contei o que aconteceu. Ele, não, isso aí só faz isso aqui lá no interior, que quer mandar a gente. Fui subir porque eu jogo no gramado. Por que lá eles não falam aqui e aqui no interior eles falam? Falando do marketing do Cruzeiro, eu até comentei com o Luciano a apresentação do Ronaldo, ele de camisa preta. Isso não me desceu de jeito nenhum. Eu não conheço... Você chegou a ver a apresentação dele? Você percebeu que ele estava de camisa preta? Não dá foi não vou falar que foi uma falha do marketing, mas alguém... Teve essa falha... Eu vou falar a verdade, eu acho que a gente estava tão esperando com tanta esperança já dessa entrevista, que eu não percebi. Você me informou depois e eu concordo com você. Aquela questão de... No próprio jogo do Cruzeiro que teve agora. Ele não estava com a camisa do Cruzeiro assistindo o jogo. Comemorou, teve todo o marketing. Mas pelo menos estava com a camisa azul clara, né? Não era preto, porque aí também... Né? Essa questão aí do Ronaldo, dessa apresentação, eu acho que além de ser algo que eles não esperavam, o marketing não esperava, também tem aquela questão que estava um período de transição, né? Estava contratando funcionários novos, o marketing eu acho que estava sem chefia de marketing. Na época que eu estava lá, eu trabalhei com um cara que eu tenho para mim como referência no marketing esportivo hoje, que é o Bernardo Pontes. Ele estava lá na época. E ver ele, eu já conhecia o trabalho dele, de outros clubes,
Mas ver ele pessoalmente trabalhando, eu passei a admirar mais ainda o trabalho dele. Teve uma hora que eu estava andando no marketing assim, fazendo o que todo estagiário faz, que é andar. Aí eu estava andando e abriu a porta de direção de marketing. Aí ele me chamou: Matheus, faz favor. Eu, pronto, fiz merda. Diretor de marketing do Cruzeiro tá me chamando, eu nem era, eu tô aqui de favor, tô aqui treinando. Me descobriram aqui. O que aconteceu? Ele falou: não, senta aí. Aí na época era uma reunião que eles estavam tendo com uma grande montadora de veículos aqui, um patrocínio que só foi fechar um ano depois. Eles estavam apresentando o modelo de negócio deles. Aí ele: não, senta aí, escuta. Eu fui escutando e tal, e eu pensando: o que eu tô fazendo aqui? Eu não era pra eu estar ouvindo isso. Tá. Aí acabou, ele falou: e aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Ele pedindo a opinião de um cara que nem devia estar lá, sobre um assunto que só ia sair a público muito tempo depois. Ele queria ver outra forma de pensar sobre o assunto. Exatamente, é a capacidade de pensar das outras pessoas. Cara de visão, né, Matheus? Um cara desse é um cara de visão. Não é um cara que fica bitolado, né? Que ele quer uma ideia nova, ele quer uma cabeça nova, gente pensante com outras ideias. E assim evolui tudo, com certeza. Vamos voltar aqui para o Vale 24 Horas. Em quais plataformas a gente consegue acessar? Porque eu estava até comentando com você, falou assim, normalmente quem tem hoje TV por assinatura, TV que não vê normalmente os canais abertos, né? Como é que faz para acessar a plataforma? Quem ainda não conhece, que está querendo conhecer e acompanhar? 24 Horas, ele está disponível no www.vale24horas.com.br, é onde estão os textos, onde estão os vídeos, onde estão as colunas, onde estará também os nossos podcasts que a gente vai gravar aqui. Deus quiser. Então, tá tudo lá disponível. E a parceria com a TV Caravelas também. A gente teve uma parceria com a TV Caravelas no último ano, que tentamos fazer um programa e, por alguns motivos, acabou não indo para frente, mas foi uma parceria bacana, a gente conseguiu ajudar e ser ajudado um pouco. Mas hoje temos o nosso canal no YouTube, todas as matérias em vídeo estão no YouTube. Tem também o Instagram, @vale24horas, e também o Facebook. Isso é uma questão muito interessante, porque eu tenho um aprendizado da minha mãe que era o seguinte: minha mãe ouvia muita rádio AM. Naquela época não tinha internet, era um meio de comunicação, o rádio ainda é, né? Um dos mais eficazes meios de comunicação. E muita gente criticava, falava: mas ninguém mais ouve AM, só ouve FM, não sei o que. Ela falou: não. Que eu preciso saber, não adianta eu saber o que está acontecendo nos Estados Unidos se eu não sei o que está acontecendo no meu quintal, se eu não sei o que está acontecendo no bairro vizinho, se eu não sei o que está acontecendo na minha cidade. Eu preciso primeiro me informar sobre a minha cidade para depois eu saber se tem uma guerra lá fora, se não tem. Isso é importante. Tem que pedir para alguém que está no meio da BR escutar uma rádio FM, né? Porque não chega. Então, assim, a gente precisa se inteirar primeiro das coisas aqui da nossa cidade, das coisas da nossa região, para depois pensar em ter uma notícia. Mas o pessoal preocupa muito mais com uma coisa que acontece às vezes lá no Rio, São Paulo, porque o que a gente vê nas TVs abertas, né? Normalmente é noticiário do Rio, de São Paulo, o jornal digital, ele deu essa abrangência, né? Hoje você pode tanto falar sobre notícias locais, mas também nacionais. Você não tem uma grade, né? Você não está preso a uma grade de horários. No Vale 24 Horas a gente tem a visão de abordar assuntos importantes, primeiramente hoje nessa primeira etapa, para o Vale do Aço. Não é só sangue e mulher pelada, não. Quase não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que se você abrir você tem hoje, jornais você aí não que você tem pega sangue. aí, ou é mulher pelada ou é sangue, né? Se abrir hoje, não tem sangue no Vale 24 Horas. As nossas matérias de polícia é mais coisas específicas. Eu dou a minha palavra que você não vai achar uma foto. Não hoje, daqui 5 anos no Vale 24 Horas, você não vai achar uma pessoa morta, cortada. Isso é muito bom, né? Porque quando nos primeiros podcasts que nós até tínhamos essa linha de falar assim: vamos falar muita coisa, tem que falar notícia, mas vamos falar coisa boa também, que acontece, que é notícia, mas não é só a morte que tem aí. Essa questão por exemplo,
traz ibope, não adianta. Traz Você engajamento. consegue pegar claramente. Eu acho que uma das matérias que de maior impacto aqui, por exemplo, foi a morte da cantora Da Marília Mendonça? Marília Mendonça. Teve uma cobertura da jornalista Fernanda Foi de Caratinga, perto que foi aqui. excepcional. Sim, Ela estudou comigo, aquela menina. o pessoal de Caratinga foi um show, o pessoal Pra mim, da fizeram um Record lá. trabalho excepcional. O pessoal da Record lá, por exemplo, da Matriz, estava retransmitindo a live deles no Facebook. Eles chegaram lá primeiro que avião, se bobear. Só que o que acontece? Você, analisando os números da audiência do jornal, você vai ver que vai dar um boom, sim. As pessoas querem assistir. É difícil criticar um jornal, às vezes, que é focado tanto em polícia, tanto nesses aspectos, porque se você quer números, é o caminho. As pessoas vão assistir, vão ler matérias sobre isso, vão querer saber sobre isso. Só que aí tem um problema que a gente enxergou, porque às vezes a gente dá notícia de polícia com tanta qualidade e o público que gosta de uma matéria de política... Exatamente, porque tem essa lacuna aí, né? E igual o pessoal fala, que vende muito é violência, é o sangue, mas tem esse público aí, é o cara que gosta, por exemplo, de trilha, que na nossa região aqui é muito favorável para isso, para essa prática desse esporte. Entretenimento. Tem cara que quer uma notícia específica ali só de esporte. O esporte amador. O esporte amador, né? Um tênis ou alguma coisa então, assim. Tem esse público aí, ele está aí esperando alguma coisa assim. Esse é o caminho que eu quero para o Vale 24 Horas, que eu prego, que é o seguinte: eu não quero audiência por audiência. Eu quero que a gente dê ao público um conteúdo de qualidade e esse conteúdo de qualidade garanta audiência. Sim, eu concordo com você, acho que a gente tem que fazer esse trabalho. Inclusive, o NAJ é isso, o podcast NAJ, o grande ideal dele é levar informações a todos os nossos clientes. Né? É tentar demonstrar que dá para resolver as questões jurídicas sem, às vezes, a necessidade de judicializar. Às vezes, com um bom acordo, a gente resolve uma questão. Né? E eu conto muito com o Vale 24 Horas para poder passar essas informações, até para atrair pessoas para esse entendimento. Então, Só que a gente tem que analisar a comunicação até mesmo pela monetização. Né? Acho que é interessante... eu, por exemplo, como jornalista, eu já tomei algumas troletadas em redação que me fizeram aprender muito sobre isso, né? Por exemplo, quando eu era repórter, eu estava começando e eu fazia o esporte local, que era até campeonato de botão. É local, você tem que fazer. E a gente achava que, como o esporte estadual, Cruzeiro, Atlético, já era parte mais do editor, eu era o esporte amador, né? E aí a gente tem que tomar aqueles dois cuidados. O primeiro... Eu estou falando isso porque você falou sobre a importância de eu quero um jornalismo menos impactante, né? Vamos dizer assim. Aí o editor falou, Luciano, eu quero que você vá lá no 7 de outubro e faz uma matéria. Aí eu fui fazer uma matéria de um campeonato que estava tendo lá, futebol de salão, e voltei, fiz a matéria e entreguei para ele. Ele falou, mas e as outras informações que tinham lá no 7 de outubro? Eu falei, como assim? Você não pediu para fazer a cobertura do campeonato de futebol de salão? Mas você é o tipo de jornalista que você vai fazer uma cobertura no fórum. A prefeitura está pegando fogo, você não vai falar nada, não? Aí já foi ali, eu já aprendi, né? Porque jornalismo digital é diferente do impresso, né? O impresso, ele não tem como sair na hora. Mas eu já vejo também que a velocidade já não faz tanto... Você tem abertura, você pode fazer várias coisas. Mas a velocidade acompanha a nossa profissão. Né? Além da monetização. Né? No jornal impresso, então, nem se fala a dificuldade financeira que é, porque você tem que ter um impresso, custo, um bom jornalista que escreve bem não é barato. Né? Mas e o digital? Olha, o digital é basicamente isso. O pessoal acha que é só criar um site, pagar uma hospedagem baratinha. Não é, porque... O que acontece? A gente tem essa questão da velocidade, do imediatismo da notícia, gera um problema para quem entende um pouquinho mais de programação, que é a quantidade de acessos simultâneos em um servidor. Então, você precisa de um servidor capaz de suportar esse tanto de pessoas tentando passar dentro da Cruzeiro agora? Cruzeiro. Eu comprei esse tipo no YouTube, né? Não, você quer um exemplo? O pessoal lá do Banco Central liberou o registrado lá.
para Tá fechado. Só vai ano que só vai, tá aqui, só então, dia 14. você tem que entender, você quer o quê? Você quer um jornal por ter um jornal? Você quer um jornal de massa? Ou você quer... o que você quer e você chegar e pegar isso e preparar o seu terreno. A questão é o segmento que você quer alcançar. Qual o segmento, né, da sociedade que você quer A questão da monetização... É porque só essa abertura para você falar sobre a monetização. O podcast NAJ é para dar informações jurídicas. Então, nós temos tempo de pesquisar para poder atender o cliente de todas as maneiras. Não existe o imediatismo. Você pode dar uma informação, abordar, né, assuntos determinados, mas a comunicação, quando se trata de jornalismo, a gente pode até fazer um trabalho mais preparado, mas se acontecer um acidente aqui agora, nós vamos lá tirar foto e pegar informação, tem que ser... Rapaz, como jornalista, eu tenho certeza que teve um momento da sua vida que você ficou horas ou dias preparando aquela matéria com carinho, tomando um cuidado, pensando... Isso aqui vai bombar, tal. Aí você publicou e... Ninguém nem tchum. Aí você postou que alguém tropeçou ali na calçada, estoura. Mas aí, dando gancho, né, o que isso chega na monetização? Hoje, o mercado do Vale do Aço, não sei se é um problema ou se é falta de, às vezes, algumas empresas terem profissionais para fazer essa peneira. Porque ter visualizações é algo muito raso. Com certeza. É algo muito raso. Você tem que entender o tipo de visualização que o meio de comunicação tem. Porque, às vezes, o público de polícia vai consumir aquela matéria de polícia durante 10 segundos. Vai abrir, vai ver a foto, vai ver o que aconteceu e vai fechar. Onde que fica o seu banner ali que você está pagando caro para estar exibido? O público de economia e de política, querendo ou não, ele vai gastar mais tempo lendo. O texto é mais complexo. Se você ler um texto de política, de economia rápido, você não vai entender nada. E nesse tempo, você está engolindo ali também a publicidade. Sim. Entendeu? E um público que gosta de política ou economia, ele às vezes vai reclamar se você postar uma foto de uma mulher pelada... Sim, nós tivemos isso aqui. Você lembra bem, é bom você abordar esse assunto. A revista já tem mais de 20 anos. Você praticamente fez grande parte das capas da revista. E a gente sempre procurou colocar modelos que vão demonstrar bem a peça. O importante da revista não é Cida Moldes, exatamente. E isso a gente pagou caro por isso. O Matheus lembra bem. Você coloca uma pessoa que tem um corpo legal, mas ela tem que demonstrar o quê? Ela tem que demonstrar a peça, ela tem que ver que a peça é boa para se vestir, tem todo um enredo. Mas num dia a gente contratou uma modelo, eu não sei que ela tinha mais, ela é mais corpão, né? Ela tinha um peito maior, um quadril mais largo. E a gente pôs com intenção de... Porque ela estava no momento, eu não sei se você lembra, não vou citar o nome, mas ela estava bombando. Traduzindo, era uma gostosona. Exatamente. Bombou. E o que aconteceu? A gente pôs, fez as peças, colocou na capa da revista, a revista vendeu bem, do mesmo jeito, só que nós tivemos muita gente reclamando, porque quem compra a revista são confeccionistas, são costureiras, e as pessoas começaram... Entender o seu ela falou, olha, meu marido agora que tá vendo a revista, entendeu? Então tem todo o problema que você tem que ser analisado. Um outro ponto que é importante, isso que você está falando, em relação ao jornalismo local, que foi onde eu trabalhei mais no esporte amador. Eu cobria o esporte amador de Patinga. Às vezes o time perdia de 6-0, eu escrevi lá, perdia de 6-1. Você lembra disso? O time perdeu de 6-1. Aí eu fui escrever a matéria, eu escrevi que ele perdeu de 6-0, eu esqueci de pôr o gol dele. Tomou de 6. Pergunta o Matheus pra você ver. 200 mil pessoas ligando, falando, cadê o meu gol? Vou aí, eu quero uma errata, eu quero corrigir isso aí. Quer dizer, a gente acha que o cara local, ele não quer saber sobre informação do esporte local, ele quer saber. Okay. Então, tem visualização, sim. Eu acho que a monetização, ela tem que ser a partir desse ponto. Às vezes você está falando sobre um assunto aqui na nossa região que é importante, não tem como sobreviver se não existir monetização, não existir o patrocinador. Com certeza. Principalmente se você comete um erro. Aí é que você descobre. Aí que você vê o tanto de gente utilizando. Eu vou
aí, dentro disso aí, como é que fica essa questão do cancelamento hoje, Matheus? Isso, a revista era circulação nacional, né? A revista Cida Moldes, ela vende no Brasil inteiro, e o lugar, se você for naquele, ela vende menos, talvez seja em Patinho, onde ela é toda produzida. Então tinha toda aquela confusão, né, Matheus, de receber informações de longe. O cara lá de São Paulo, ó, odiei a revista porque a mulher... Essa questão do cancelamento, eu vou contar algo engraçado na questão do meio de jornalismo. Já te cancelaram, não, né? Ainda não. Não, nem vai. O que acontece? A questão do meio jornalístico hoje é muito politizado. Sim. Hoje você gosta ou não de um veículo de comunicação pela opinião política que ele tem. A gente não tem como negar que hoje dá claramente para ver a opinião política de certos jornais. Uhum. Tem que aceitar um lado. Então, hoje eu vou defender o meu peixe, né? Na questão do Vale 24 Horas, contando o que aconteceu comigo recentemente, na pandemia. Cara, eu tô em dúvida se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou taxista, se eu sou lulista, se eu sou bolsonarista, porque às vezes a pessoa, ela pega uma publicação do jornal. Se essa publicação ela não agrada o grupo político que ela defende, ela tira uma conclusão do todo. Você já define o seu perfil ali. Aí, às vezes, eu acabei de postar uma que vai totalmente a favor do grupo político dessa pessoa e ela não viu. E ela fala, não, esse jornal só posta matéria do Lula, esse jornal só posta matéria do Bolsonaro. Esse é o maior problema que a gente tem hoje em relação aos leitores. Muito radical, né? Ou é um, é outro. Mas se você pegar o todo, alguns jornais que são criticados, às vezes está sendo parcial e você não está vendo. Sim. Outros, claramente, dá para notar que estão ao lado. Às vezes até por interesse próprio, interesse financeiro. Sim. Mas é importante o leitor ele fazer uma análise do todo. Sabe? O doutor Wellington falou sobre isso, inclusive, quando a gente pensou em criar, vamos criar o podcast NAJ para informar, mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de uma forma em que nós vamos parar um pouco de falar coisa ruim. Já tem 2 anos que você liga a televisão, todos os jornais, tocar o terrorismo total. A gente sabe pelo que está acontecendo, mas muito difícil. Que é essa questão da pandemia, né? Assim, coisa que... Outro dia eu pensei, eu acordei lá em casa, eu falei, gente, vou usar uma expressão mais, eu falei, estou de esse cheio dessa pandemia, eu acho que todo mundo já está, essa pandemia já está... Essa questão aí da pandemia, da notícia ruim, já está... Tem 2 lados. O primeiro, eu acho que quando você tem muita notícia ruim acontecendo, você tem sim que mostrar coisas boas para contrabalancear e também para dar aquela esperança, né, para as pessoas. Mas às vezes, se está acontecendo tanta coisa ruim, o jornalista ele tem a obrigação de mostrar. Sim. Se você se está acontecendo só notícia ruim e você não vai postar notícia ruim, o que você vai fazer com a verdade? Exato. Entendeu? Não dá para esconder, né? Sim. Né? Exato. Tem coisas que você tem que publicar. A questão é também o editor aí, ele tem que saber dosar isso, saber preparar o jornalista para também procurar essas notícias boas. Essa é a questão. Eu já discuti isso com o Luciano aqui uma vez. Eu falei, Luciano, você como jornalista, estava até discutindo isso com o Hélio, e o Hélio achou que não, que era o papel do jornalista, do cara que apresenta ali a matéria, igual eu falei com ele. Eu penso, não sei se eu estou certo ou estou errado, que a função do repórter, o cara que está ali apresentando aquele jornal... Noticiar. É informar. Não é tomar partido, não é criar opinião. Você não vai... Isso você sequestra a opinião das pessoas. Foi perfeitamente isso. Os caras hoje, ele dá a notícia, ponto. Aí depois ele dá... A opinião dele, faz a expressão do rosto. Realmente ele faz a análise da notícia, ele entra lá no fundo. Existem aqueles apresentadores de telejornal, existe o repórter. O que o repórter faz? Pelo menos no meu humilde entendimento. Quando ele está transmitindo, né, uma notícia lá, ele está transmitindo a visão que ele teve daquele fato.
Ele enxergou aquele fato daquele jeito e está me transmitindo. Não, mas ele não pode fazer isso. Então, Olha a visão na dele. faculdade, nas duas, tá? Nós estamos Na falando visão aqui como dele. advogado e como jornalista. Você busca a imparcialidade na comunicação dentro da faculdade. Eu acho que é um dos primórdios que o professor te ensina. Na área jurídica, a mesma coisa. Às vezes a gente debate aqui que na área jurídica quase que a gente não consegue alcançar. É muito difícil de chegar à imparcialidade. Mas eu acho que quando você passa a notícia da forma como você está vendo, se você estiver vendo errado, então... Mas aí eu tenho que ter discernimento de não Eu acho que ficar eu preso entendi. a Você tem que uma... noticiar. Acho que eu entendi um pouco o que o senhor quis dizer, mas é basicamente assim. Existem tipos de jornalista. Mas existem colunista. O colunista, Isso. ele normalmente ele faz um jornalismo opinativo, Isso. ele bota a opinião dele. Ok. passa para lá, abre o espaço para ele poder falar. Mas aí tem que deixar claro que é a opinião espaço dele. dele. Não, inclusive vem lá na nota de rodapé lá, né? O jornal, não necessariamente reflete a opinião do... Isso é uma coluna. Mas O isso não repórter... acontece hoje no nosso país. Sim. Talvez por causa do governo, né? A gente tem que colocar Hoje pimenta no nosso não olho também. acontece. E pimenta nos olhos dos outros. Como assim não acontece, Fábio? Não, todos os veículos de comunicação hoje, eles são tendenciosos. O cruzamento de informações hoje, no nosso país, é muito difícil. De um lado, tanto muito de um lado difícil. quanto para o outro, né? Exato, exato. Isso é generalizado. Se você olha básico, hoje, você olha hoje quem é que está falando aqui, qual que é o remédio que é bom, é jornalista. O cara virou agora expert, ele é infectologista. Doutor em medicina. Ele é doutor em medicina, Então, ele é doutor... outra questão. Cara, Aí vamos falar agora do repórter. O próprio nome, repórter, vem de reportar. Ele conta. Isso. Ele não pode, pelo que a gente aprende, pelo menos na faculdade, dar a opinião dele ou mostrar as coisas pelo... Não, mas uma importante coisa... você falar- Tá, mas o que eu disse é o seguinte, não é que ele está dando opinião, mas é a visão dele. Você está vendo precisa- através dos olhos dele. Pelo jornalismo, Ele tá transmitindo se o aquilo, ó, Luciano me enviou uma matéria falando de você, por exemplo, eu vou ter que conversar com você para ver Tem se é que isso cruzar a mesmo. informação. Não, sim. Não é a visão dele, não. Ele tem que cruzar a Aí informação. na hora de transmitir. postar, eu não vou falar, o Luciano tá certo. Eu vou falar, o Luciano disse isso e você disse isso. A visão, quando eu falo, não é o que ele pensa, não, é o que ele está vendo. Wellington, hoje em dia, É na nesse sentido. comunicação, a gente Não é, tem que- não é a visão do pensamento dele, não. Sim, Ele não vai transmitir o pensamento dele, não. Mas ele está lá narrando uma situação, Mas hoje é uma o que eles descrição. fazem, É o que ele eles está transmitem vendo o naquele pensamento momento. dele. Veja bem, o que nós estamos falando aqui da imparcialidade em relação a reportar, é que até a expressão do rosto atrapalha uma Atrapalha, com reportagem. certeza. Ele está noticiando um fato. Quem Mas- vai ter opinião é o cara que vai assistir. Se Sabe- você começar a falar e fazer a expressão do rosto, Sabe- as pessoas já vão pensar. Hoje em dia você vê a expressão do rosto tendenciosa em todos os grandes jornais do país. E sabe por quê que, ao meu ver, isso meio que virou uma cultura? Você lembra antes aqueles programas policiais que o repórter quase batia Sim. no cara que estava sendo preso? Sendo preso. Aí era mais entretenimento do que jornalismo. Sim. Aí as pessoas começaram a gostar e esses programas policiais acabaram ficando dando mais audiência do que um jornal tradicional, como o Jornal Nacional. Vende mais. Vende mais. O Jornal Nacional, ele tem um nome, por isso que ele vende. Mas se fosse hoje o Vale 24 Horas abrindo o jornal, abrindo um programa no modelo do Jornal Nacional, às 7 horas da noite, eu duvido que alguém ia largar uma novela para assistir o jornal. A questão do Jornal Nacional é porque tem um alcance também, né? Ele A tem Rede um Globo- tradicionalismo. A Rede Globo... Não, mas a Rede Globo ainda é a maior emissora que tem alcance. Você pode pegar qualquer lugar no canto do Brasil aí, que é uma telinha, pé de galinha aí, vai pegar a Rede Se Globo. eu tô andando na rua ali e eu encontro com o William Bonner e ele fala que o céu é vermelho, eu acredito. Porque passou. Ele tem uma credibilidade ao longo de muitos anos. Deu essa credibilidade, ela não está 2 Mas anos essa atrás para questão, hoje, né? é isso Justamente que eu tô por falando. causa Hoje o da jornalismo pandemia, tá dessa parcialidade que deveria deixar de existir. Um médico, se ele errar, nós temos aí, ó, nós estamos com um caso grande a respeito desse problema. Um médico, se ele erra, ele pode causar a morte. Um advogado, se ele erra, a pessoa pode passar o resto da vida na cadeia. Um jornalista, quando destrói a imagem de alguém porque ele viu uma visão, ele não recupera nunca mais. Então, a comunicação não... Ah, tá. E quando eu estou com a ideia fixa de destruir o governo, vai destruir. Ó, o Fernando Collor de Mello foi eleito assim. O Lula perdeu uma eleição assim. Depois o Lula foi eleito assim. Entendeu? Então, a comunicação, ela é o primeiro poder. Não se iludam em achar que é o quarto. Executivo, legislativo, judiciário. Depois, comunicação. Ela está acima desses três, muito acima.
Muito. É claro que a pessoa, se ela souber usar, ela ganha muito dinheiro. Você quer um exemplo? Ela destrói a vida de alguém, ou ela faz a coisa certa. Ah, mas é assim porque no Brasil não é. O Trump foi eleito assim, o Biden foi eleito assim Exato. agora, com a imprensa toda contra o Trump. E olha o que o Biden está fazendo. Exato. Hoje, principalmente, essa questão da internet, né? Fortaleceu, Muito o modo de fazer imprensa, o modo das pessoas trabalharem, porque a notícia espalha muito rápido, né? As coisas são, hoje, se você posta, se acontece uma coisa lá nos Estados Unidos, alguém posta lá, isso viraliza muito rápido. E aí, com menos de meia hora, já tem milhões e milhões de pessoas. Você tem que dosar a velocidade com a certeza, né? Você tem que ser o primeiro a postar e ter certeza do que você está postando. Isso aí você foi precioso no que você falou. Exato. Porque o que a gente vê hoje? Principalmente na área jurídica, que é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, a tal da comunicação. A gente está falando disso aqui. Aí você ouve aí, tem um jornalzinho aí que passa aí, de negócio de matéria de policial. Fulano de tal foi preso porque estuprou não sei quem. O cara não foi nem julgado, não sabe se ele estuprou, se não, já fala lá. No jornalismo tem a cores. Aí acontece igual aconteceu com aquela escola lá em Belo Horizonte, uns anos atrás. Falaram que o dono da escola base tinha abusado de uma criança lá, destruiu a vida de todo mundo. Fogo, acabou. Depois voltaram atrás. Isso foi meu trabalho, monografia foi sobre isso. Teve uma questão... Belo Horizonte, não sei. O que mais acontece no jornalismo às vezes, quando você trabalha muito com jornalismo político, você vê muito leitor falando que suspeito, o cara foi flagrado com drogas. Suspeito. Tem vídeo do cara matando a pessoa. Mas aí, a pessoa tem que entender, ela não entende às vezes, que para a lei, vocês entendem de lei mais do que eu, a pessoa, até ela ser julgada, ela é suspeita. Aí o cara coloca lá no jornal dele lá que o fulano de tal matou fulano de tal. Antes do cara ser julgado pelo assassinato, ele me processa, eu perco o processo, mesmo se ele for condenado depois, porque eu falei que ele matou, que ele era o culpado, sendo que ele não tinha sido julgado. O jornal vai pagar esse processo e depois disso, depois do que acontecer, ele vai ser condenado. Eu estava certo, mas... Sim. E aí? É muito perigoso. É por isso que eu falo que dentro dessa o jornalista... A gente tem que tomar muito cuidado. O que é liberdade de imprensa e o que é ofensa. Tem muita gente confundindo essa questão. Porque eu posso falar o que... Não, gente, eu não posso falar. Não é porque eu tenho... Tecnicamente você pode falar o que você quiser. Você conhece. Exatamente. Você tem que responder por isso. A gente está com esse problema sério em relação a fake news, né? O que bomba, né? Principalmente agora, ano de eleição é perigoso, sempre aumenta. Mas a gente vê também o STF, por exemplo, né? Que na nossa área jurídica, ele trabalhando firme para tentar coibir o máximo possível. Mas a gente nota que quando ele está tentando coibir, a forma como ele está fazendo também está ferindo um pouco a liberdade de expressão, está indo sequestrando opinião, né? Porque existe fake news em todos os meios. Há pouco tempo aí nós vimos um veículo de comunicação, não precisamos falar o nome, todo mundo sabe, mas ela noticiando um médico extremamente famoso, fazendo uma entrevista num presídio com um estuprador de crianças, abraçando ele, pedindo para as pessoas mandar carta para ele, quando na realidade, né, colocou ele, inclusive, como se tivesse cometido um crime grave, um crime leve, quando ele tinha cometido um crime grave. Isso é fake news. Que só veio ser corrigido 20 e poucos dias depois, porque o Ministério Público interviu. O que a gente falando? O que a gente tem que tomar cuidado? A comunicação, ela é muito forte, certo? Você destrói alguém ou você constrói alguém. Fácil. Isso é um fato. É por isso que essa parceria ela é muito importante para nós, porque o podcast NAJ tem a intenção de levar às pessoas os direitos que elas têm. O canal Vale 24 Horas vai mostrar para essas pessoas, nos ajudar a chegar até eles. Assim como nós também vamos tentar falar aqui para que o Vale 24 Horas chegue o máximo possível. Só que tem que ter responsabilidade. Eu não posso simplesmente chegar aqui e começar a falar de um monte de direito, de dever, processo. O nosso ideal não é processar. Nosso ideal é tentar resolver, né? E é muito importante, eu agradeço, Matheus, né, que
a sua presença aqui. Para mim é importante, nós trabalhamos juntos muito tempo. Nós vamos marcar aí depois um bate-papo só para falar do Só para falar disso. Não, nós queremos ter um canal esportivo para falar sobre futebol, né? E eu espero que isso se repita mais vezes, entendeu? Não, perfeitamente. Vou até estender o convite aqui para vir conversar com a gente aqui também, porque eu acho que se a gente fizer um programa por dia para falar do Cruzeiro, vai ter notícia, né? Bom ou ruim vai ter. Isso que eu disse. Não, agora só boa. Ó, eu vou ser sincero, para finalizar o assunto aqui, entendeu? Porque nós vamos ter o nosso canal e podcast esportivo, você entendeu? Mas, bicho, o Ronaldo é o cara, gente. Tá com a camisa. Ele é o cara, gente. O cara comprou, olha pra você ver, vai trazer patrocínio, vai fazer o Cruzeiro andar na linha, uma gestão correta. Você tá entendendo? O pessoal sofre muito. Uma gestão correta. Olha pra você ver, vai gastar o que ganha. Já é simples assim. Esse negócio de ter folha de pagamento lá de 4, 5 milhões e não pagar salário, o que adianta? Pessoal, agora sofre muito. Só para finalizar, até porque tem audiência que eu tenho que sair. Vida de advogado, né? Vida de advogado é corrida. Eu até comentei com o Luciano. Os dois, tanto o advogado quanto o jornalista, só preocupado com a audiência, né? Eu até comentei com o Luciano anteontem, eu falei assim, Luciano, da dificuldade de fazer sócio torcedor. Tem que ser mais fácil, assim, ó, clique aqui e faça o sócio. Acho que a questão do sócio torcedor só... Ele tá falando da dificuldade do site. O site tá... Copia lá do Galo. Do Galo já tá lá. Ó. Galo, clique Galo. aqui, você já vai direto. Lá no site de vocês tem que ficar procurando. Mas aí, se copiar o site do Galo, depois vai demorar um tempão para adicionar os títulos que tem a mais. O Galo é pra íntimo, tá, irmão? Aqui Esse time de vocês já acabou. Atlético Não existe Mineiro. mais Cruzeiro, agora é SAF. Cruzeiro acabou, aquilo é passado, morreu. Acabou. Então, agora é SAF. Mas a SAF daqui 3 anos pode ter o mesmo número de títulos do Atlético. Tomara. Nós esperamos isso, porque aí o Estado, né, vai ficar um futebol respeitado, né, a nível nacional. Eu também falava isso. Por enquanto é SAF. SAF não deu nada ainda. Fala aí pra gente agora o que você achou desse bate-papo. Primeiramente... O que você pretende com essa parceria, certo? Primeiramente, em nome do Vale 24 Horas, eu gostaria de agradecer pelo espaço aqui. Eu espero que a gente possa sentar aqui para conversar mais vezes, porque essa relação do jornalismo com o meio, as leis, né? Ela é algo que não pode andar separado, até o jornalista ele é quase obrigado a saber um pouquinho de quase todo tipo de direito, né? Mas... eu acho que foi uma conversa muito proveitosa. A gente tá sentando direitinho aí para definir os assuntos aí, mas o pessoal aí de casa pode esperar a gente sentando aqui para falar sobre futebol, sobre entretenimento, falar sobre outros assuntos também, assuntos que não dê tanta briga aqui, ou que dê mais briga, né? Porque futebol às vezes dá também. Não é briga, né? É discussão, né? É um debate, né? Debate, né? Troca de ideias. Porque no futebol eu já tive de briga mesmo ali, ó. Patinho social ali, quem lembra sabe. E eu vou te falar a verdade. Eu estava do lado do social para brigar, que eu sou de Fabriciano. Eu tava era no meio, lá dentro, lá. Mas, ó, você não vem com essa questão de Fabriciano. Eu, quando comecei, o Matheus lembra disso, eu comecei cobrindo social. Consequentemente, tive um vínculo muito maior com o social, que quando o Ipatinga veio, eu já estava lá no social. Então, eu tenho hoje um vínculo muito maior com o social do que com o Ipatinga, apesar de ser apaixonado pelos dois. Eu tenho essa questão do esporte regional aqui de Ipatinga Social, eu entendo a importância do social, eu respeito muito o social. Teve gente aí que teve umas briguinhas lá, umas postagens que você fazia quando estava lá no marketing de Ipatinga. Era o meu trabalho. O social media de um clube, ele tem que alegrar a torcida do clube dele. Mas eu respeito muito o social, eu torço muito que o social volte às origens dele. Mas mas eu também respeito. Tigrão, né, cara? Eu também respeito muito o Atlético, mas o Cruzeiro é maior. Vamos lá. O Cruzeiro acabou, rapaz, agora é SAF. Só para uma das maiores alegrias que o Gabriel, meu menino, teve foi assistindo um social em Patinga, aqui no Patingão. Social ganhou 2 a 1. Tacaram nós no solão danado num domingo, 3 horas da tarde ali no Patingão. E no finalzinho, o social fez 1-0. Era o Campeonato Mineiro, módulo lá ainda, né? E o Patinga nunca botou torcida social no sol, não. Nem intenção. Foi sem querer, culpa do sol. Mas enfim, eu queria agradecer, queria mandar um abraço também pro Sandro, pro Denner, pro Célio lá, que sem eles
o Vale 24 Horas não teria chegado ao que chegou hoje, e que esses últimos meses foram muito importantes para a gente, recorde de audiência nos últimos meses, e a gente planeja no próximo ano aí a gente alçar voos ainda maiores. Eu também gostaria de convidar vocês aqui, além do podcast aqui, no próximo mês a gente vai lançar a nossa sede, graças a Deus, estaremos lá. Pronto. Gostaria da presença de vocês lá também, no nosso estúdio também, prazer, no programa lá, bater um papo, prazer. que aí a gente inverte e eu faço o que eu sei fazer, que é entrevistar, porque hoje aqui eu tô de amador. Hoje foi um bate-papo. Foi muito bacana. Foi. Obrigado, gente. Prazer. Eu que agradeço também, né, a sua vinda aqui. Espero que isso repita várias vezes, né? E se Deus quiser, nós vamos só crescer. Isso aí. Abração. Matheus, um abraço.